Josué capítulo 5, de 2 a 15. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e circuncida segunda vez os filhos de Israel. Vocês. Esta é a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito. Pois 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar com toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito. Isso porque não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que com juramento prometera a seus pais nos daria, terra que emana leite e mel. E depois que foram todos circuncidados, permaneceram no lugar, no arraial, até que sararam. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná, e os filhos de Israel não o tiveram mais, porém neste ano comeram os produtos da terra de Canaã. Respondeu ele: não, mas venham agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: que diz meu senhor ao teu servo? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos pensar sobre esse tema nessa manhã: conquistadores que Deus usa. O que caracteriza uma pessoa conquistadora? Você talvez pense assim: bem, o conquistador é aquela pessoa que acertou a sorte grande, é aquela pessoa que chegou na hora certa, no lugar certo e fez a coisa certa. O conquistador é aquele que nasceu para aquilo. Às vezes isso pode ser uma realidade, às vezes não. Conquistadores, via de regra, têm um alvo, têm um objetivo. Se você quer alcançar alguma coisa na sua vida, você tem que estabelecer alvo e objetivo. Você não pode viver ao Deus dará. Você não pode viver desfocado, tentando acertar em tudo, porque não vai acabar acertando em nada. Conquistadores, quando nós vamos olhar para a Bíblia, vamos ver que eles estabelecem alvo e objetivos. Conquistadores precisam lutar com todas as suas forças. E, via de regra, os conquistadores que Deus usa, eles dão tudo de si. E alguns deles vão além das suas forças. Eles se entregam de uma forma total para alcançar o objetivo. Deus não trabalha com aqueles conquistadores preguiçosos, muito menos com aqueles que não querem nada. Deus trabalha com aqueles que se entregam, com aqueles que estão dispostos, de fato, a ir além. Outra coisa interessante é que, via de regra, os conquistadores que Deus usa, eles não desistem, eles não recuam, eles não temem as dificuldades, eles não vão deixar de fazer aquilo que Deus propôs no seu coração. Pelo contrário, eles tentam superar os obstáculos, eles tentam ultrapassar todas as dificuldades que estão diante dele. É interessante que Deus desafiou o seu povo a ser um povo conquistador. Deus desafiou o seu povo a conquistar a terra de Canaã. E falou para o seu povo: eu quero que vocês tenham um coração de conquistadores. Eu quero que vocês sejam conquistadores como eu desejo. E Deus falou: olha, a terra que vocês vão entrar é uma terra que emana leite e mel. Mas a pergunta é: quais são as características do conquistador que Deus usa? Primeiro,
ele faz o que Deus manda. Pergunta a pessoa do lado aí, você faz o que Deus manda? Irmão querido, fazer o que Deus manda, eu acabei de ler um texto aqui que a Bíblia manda você ser fiel a Deus. A Bíblia manda você ser um dizimista. A Bíblia manda você amar o próximo. A Bíblia manda você amar o inimigo. E aí? Você faz o que Deus manda? Conquistadores que Deus usa, faz o que Deus manda. E o que Deus mandou Josué fazer? Prepara facas. Aí você vai dizer, opa, beleza, joia. Josué ia lutar com os inimigos, então Deus mandou ele preparar facas para enfrentar os inimigos. Não, senhor. Deus mandou ele preparar facas para circuncidar o povo. Quem? Circuncidar aqueles que não tinham sido circuncidados no caminho para a terra de Canaã. A faca não era para o outro, a faca era para ele. Alguém poderia dizer assim, pastor, mas que loucura! Como é que Deus manda ele preparar uma faca para o próprio povo? A faca era para o próprio povo. E agora? Agora vem os questionamentos. Como é que eu vou responder os questionamentos diante do que Deus manda eu fazer? Aquelas pessoas que estavam lá disseram, peraí, José, nós estamos chegando perto de Jericó. Nós vamos lutar com eles. Nós vamos nos ferir, ficar feridos, ficar potencialmente, vamos dizer assim, vulneráveis. E vamos enfrentar um inimigo? Isso é loucura. Ninguém faz um negócio desse. Nenhum exército fere-se a si mesmo e fica então preparado para lutar contra o inimigo, porque o inimigo pode descobrir e pode vir atacar o exército e matar o exército. Acabou, todo mundo está ali. Ele disse, espera aí, mas quem mandou? Deus. E se Deus mandou, então nós vamos fazer. Mas não tem cabimento, não tem lógica. Isso não entra na nossa cabeça. Não é possível. Ele disse, quem é que mandou? Deus. Se Deus mandou, então nós vamos fazer. E agora, irmão? E se Deus mandar você fazer aquilo que é ilógico, que é absurdo, que não tem lógica nenhuma, que não tem sentido nenhum, você faz? Conquistadores que Deus usa fazem o que Deus manda. E o texto bíblico diz que Deus falou para o Josué, faz as facas, e as facas serão usadas em vocês, e vocês ficarão vulneráveis, e o inimigo estará diante de vocês, mas eu estou mandando, façam as facas. E ele fez. O texto bíblico diz que não só respondeu questionamentos, mas ele enfrentou oposição. Qual foi a oposição? É que se ele obedecesse a Deus, agora ele estaria colocando em risco o povo. E eu imagino várias pessoas colocando o dedo em riste nele e dizendo, olha, se a minha família morrer, você morre. Se o nosso povo for para o buraco, você vai também. Eu imagino várias pessoas colocando o dedo. Ele diz, quem mandou? Deus, então eu vou obedecer. Não importa o questionamento de vocês, não importa a oposição de vocês, eu vou obedecer a Deus. E obedeceu. Fez as facas. O texto bíblico diz que ele então circuncidou o povo. E o texto bíblico diz que ele obedeceu a Deus em tudo. Irmão, é possível que Deus peça a você que faça facas. Não para o outro, mas para você. E que essas facas atinjam a você. E é interessante que essas facas que podem nos atingir significam podas. Visitei agora uma parreira de uvas lá na região do Sertão, linda, lá na região de Petrolina. Lá tem várias parreiras, várias plantas maravilhosas, aquela é uma região muito produtiva. E é interessante que eu estava conversando com um viticultor, um sujeito que trabalha naquelas vinhas, e ele estava falando para mim. Eu perguntei, o que aquele rapaz está fazendo? Ele falou, ele só está tirando os ladrões. Falei, como é que é tirando os ladrões? É aqueles galinhos que vão surgindo lá na parreira, em que eles roubam a seiva, mas eles não produzem nada. Então, todo dia ele vai lá e tira aqueles galinhos para ficar só o galho central, que vai ter o cacho, e o cacho vai dar uma uva maravilhosa. Por quê? Porque não tem os ladrões roubando ali. Então, ele fica tirando aqueles galinhos que estão ali, só tirando a seiva. E aí? E se Deus fazer a poda? E se Deus resolver fazer uma poda na minha vida e na sua? E se Ele resolver fazer isso para que eu dê mais fruto? A Bíblia diz isso, e a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João. Né? Que ele corta os galhos que não dão fruto. E isso é preciso. Então Deus falou para Josué, Josué, faz o que eu estou mandando. Aí vem
O segundo aspecto é importante. Você faz o que Deus manda? Vamos ler esse hino que a gente canta aqui na igreja? Lê. A gente canta esse hino aqui na igreja, não canta, Eliade? Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Eu vou fazer o que Deus manda ou não? Se uma palavra só que Ele mandar vai fazer a minha vida mudar, eu preciso obedecer. Agora, se eu não obedeço o que Ele manda, não tem mudança. Aí a minha vida continua a mesma. Aí não vai haver progresso, aí não vai haver crescimento, absolutamente nenhum. Indo adiante, conquistadores que Deus usa, lê para mim. De onde aquele povo saiu para chegar em Canaã? Do Egito. E lá no Egito, depois que eles saíram, durante a caminhada, Deus foi dando as leis. E uma das recomendações de Deus era a circuncisão masculina. Na Bíblia não existe circuncisão feminina, que é a operação de fimose. Deus mandou que todo macho, ao 8º dia, fosse circuncidado. Jesus foi circuncidado ou não? Foi. A Bíblia diz que ele foi circuncidado ao 8º dia. Essa era uma determinação. Estava na Bíblia. Mas tem algumas perguntas que eu preciso fazer aos irmãos agora. A primeira pergunta é aquela ali. Por que as orientações de Moisés não foram seguidas? O povo estava no deserto. A Bíblia diz que aquele grupo que saiu não entrou na terra prometida porque desobedeceu a Deus. Mas a Bíblia conta-nos uma história aqui no livro de Josué que a gente precisa ficar atento. Que teve uma geração que estava lá que não observou o que a palavra de Deus dizia para eles fazerem. Por quê? Por que eles não seguiram a orientação de Moisés? Ah, isso já está obsoleto, tem nada a ver, isso aí foi para aquela geração lá, outra coisa, isso aí é uma coisa que ninguém faz isso, não vamos mexer com isso não. E as coisas foram mudando assim. E é interessante que a gente observa o que justificava a não obediência a Deus. O que aquelas pessoas diziam para não obedecerem a Deus? Os pais diziam, os filhos diziam, cada um tinha uma justificativa. Cada um tinha uma razão pela qual apresentava para não haver a circuncisão. A verdade é que um grupo muito grande, eu não diria todos, mas um grupo muito grande de pessoas foram deixando de observar a palavra. Meus irmãos, isso pode acontecer com o tempo. Às vezes nós vamos criando algumas brechas na nossa vida em relação àquilo que Deus estabelece e arranjamos as melhores justificativas. E por causa dessas justificativas, nós invalidamos a palavra de Deus, como é o caso na época de Jesus, que aquelas pessoas que diziam assim, o que eu posso dar aos meus pais, eu tenho transformado em corbã, oferta a Deus. Então eu não vou ajudar meus pais, pelo contrário, eu vou dar minha oferta, o que eu poderia dar lá na minha casa para ajudar meus pais, eu transformei em oferta. Está aqui, ó Deus, no altar. Jesus falou, está errado, ajude seus pais, porque se alguém não ama os seus, é pior do que os incrédulos. Jesus fala, vai lá e ajude seus pais, vai lá e ajude sua família, cuide da sua família, depois vem cá e oferta. Porque o que você está fazendo? Você está invalidando a palavra de Deus, que diz que é para honrar pai e mãe. E agora? Será que eu arranjo justificativas também para poder não fazer o que Deus manda? Quais foram as consequências? A consequência é que uma geração inteira ficou prostrada no deserto. Uma geração inteira. Quais foram as consequências? A nova geração que não havia circuncidado achava que não precisa levar muito a sério a palavra. Veja, as consequências são múltiplas. Elas podem acontecer. A geração que sofre as consequências morre, mas tem uma outra geração que vem em seguida e diz, não, vamos fazer o seguinte, metade dessa palavra a gente leva a sério e metade não leva. Não tem problema. Só que Deus não negocia a sua palavra. Só que Deus não age assim. E aí chegou o momento que Deus falou assim, passa todo mundo na faca. Todo mundo vai agora ser circuncidado. Ah, mas eu não quero, eu não concordo, eu não sei o quê. Olha, se você é do povo de Israel, você tem que se submeter. E aí Josué chegou e disse, nós temos que fazer o que Deus manda. Porque rebelião é Egito, é passado. Isso ficou. E contra Deus é passado. Discutir com Deus é passado. Agora nós estamos debaixo da orientação de Deus. A pergunta que eu faço nessa manhã, e eu queria que você guardasse, quais são as marcas do Egito que ainda estão presentes na nossa vida?
quais são as marcas da escravidão que estão presentes na nossa vida. Quais são as marcas daquele passado horrível que a gente carregou, que ainda estão presentes na nossa vida. Deus quer remover essas marcas. E eu quero te chamar a sua atenção para o versículo 9. Lê para mim, por favor, Josué 5:9. O que o Senhor disse a Josué? Lê para mim. Hoje, removi de vós o quê? O opróbrio. De onde? Do Egito. Josué, hoje eu tirei a vergonha que estava na vida de vocês, que vocês trazem desde lá da época do Egito. O Egito que estava presente na vida de vocês, hoje eu removi, porque você foi obediente. Irmão, tem alguma coisa que Deus tem que remover da minha vida? Às vezes tem. Às vezes Ele precisa remover algumas coisas que estão presentes na minha vida, que faz parte do Egito. Não é do povo, no novo povo, não é da nova nação, não é da nação santa, não é da nação curada, restaurada, é da nação velha, é da nação escravizada, é da nação que vivia lá no pecado. Não, Deus não quer o Egito mais na sua vida. Ele quer arrancar esse Egito que está aí. Por isso, a gente precisa obedecer. A pergunta é, as marcas do Egito, elas só ficarão se você pegar esse caminho aqui, ó. Se você pegar o caminho da desobediência, elas permanecerão. Mas se você pegar o caminho da obediência, aí não. Então agora você tem a opção. Ou você obedece, ou você não obedece. Eu li uma frase muito interessante. A frase dizia o seguinte: o sangue pode apagar nossos pecados, mas não impede a manifestação da velha natureza. Por isso é preciso a mortificação da carne. Vou ler de novo. O sangue pode apagar os nossos pecados, mas não impede a manifestação da velha natureza. É necessário a mortificação da carne. Senão, ela vai sempre estar aí. Sempre, sempre, sempre. E ela vai retornar. Ainda adiante, conquistadores que Deus usa, celebram as vitórias. Veja, o povo precisava celebrar as suas vitórias, sim, as suas conquistas. E eles olharam para o ontem. Ontem, lá no Egito, eles eram o quê? Escravos. Interessante que os filhos de Israel só celebraram a Páscoa 3 vezes depois que saíram do Egito. Esta é uma. Uma foi lá, outra foi essa aí. 3 vezes eles celebraram. E aqui eles estão celebrando. Eles estão celebrando que antes eles eram escravos, agora eles olham para o hoje. Hoje eles são pessoas libertas. Mas só tem um detalhe, eu vou chamar esse detalhe agora para você. Abre em Êxodo 12:48. O que diz em Êxodo 12:48? Lê para mim o que está escrito lá, vocês vão me ajudar. Estamos caminhando aí para, na nossa palavra, para você guardar. Êxodo capítulo 12:48. O que está escrito lá? Queria que a igreja toda lesse. Vai. Quando, porém, algum estrangeiro peregrinar entre vós e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, circundem-se todos os seus varões. Então se chegará e a celebrará. E será como o natural da terra. Mas, olha para mim, aquele povo tinha condição de celebrar a Páscoa? Sim ou não? Por quê? Porque havia incircuncisos no meio dele. Veja, até para celebrar, eles não tinham condições. Eles não tinham condições de fazer nada, de se alegrar, de exaltar o nome do Senhor, porque Deus não aceitava que o povo celebrasse a Páscoa se o povo tivesse como? Sem se circuncidar, isto é, em pecado, se estivesse errado, se estivesse em desobediência. Você prestou atenção? Conquistadores que Deus usa, obedecem, e porque obedecem, tiram as marcas do passado, e porque tiram as marcas do passado, tem condição de celebrar as festas do Senhor. Se você não obedece, se você não leva Deus a sério, você não tem condição. Lembra o que eu falei aqui na ceia? Cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão. Porque não é simplesmente participar, é mais do que isso, é ter vínculo. É estar na obediência, é fazer o que realmente Deus quer. Aquele povo agora tinha condição, sim, de olhar para eles e dizer, hoje nós somos pessoas libertas. Mas tinham condição de olhar para o amanhã e dizer, nós somos um povo invencível.
porque o nosso Deus é o Deus que nos dará as vitórias. Mas só seria invencível, só se tornaria invencível se começasse pela obediência. Indo um pouquinho adiante, celebravam as suas vitórias. Estavam celebrando a Páscoa, a vitória de Deus lá no Egito, mas também estavam celebrando a vitória de Deus na sua própria carne, a vitória de Deus sobre as suas mazelas e os seus problemas. Por último, conquistadores que Deus usa enfrentam novos desafios. Todo conquistador vai ter um desafio diante de si. Qual era o desafio que ele tinha novo agora? Agora eles tinham que abandonar um costume antigo de 40 anos. Quem aqui tem um costume de 40 anos? Eu não posso falar sobre isso porque eu sou muito jovem, mas eu quero dizer, os irmãos aqui, quem tem um costume de 40 anos aqui? Pastor, há 40 anos eu faço isso. Quem é que tem um costume aqui? É fácil. Por exemplo, tem gente que tem um costume de 40 anos aqui, tomar banho, por exemplo, todo dia. Isso é um costume, não é? 40 anos eu faço isso todos os dias. Agora, como é que eu vou cortar um costume de 40 anos? Conquistadores que Deus usa, eles têm condição, sim, de abandonar um costume de 40 anos. Qual era o costume de 40 anos que eles tinham que abandonar? E pegar o maná todo dia, porque agora Deus estava secando o poço, Deus cortou o maná. E se Deus tirar alguma coisa que Ele me dá há 40 anos? Vou fazer biquinho? Vou ficar com raiva de Deus? Vou falar que Deus não me ama? Ou vou dizer que Deus não supre a minha vida? Ele chega para aquele povo e diz, a partir de hoje, sem maná, não tem mais maná para vocês. Conquistadores que Deus usa, ele tem que ter essa expertise, tem que ter condição de enfrentar novos desafios. Mas não é só isso. O texto bíblico diz que agora eles têm um desafio, viver da terra. Deus não falou que a terra manava o quê? Leite e mel. E agora eles vão viver de quê? Do que tem na terra. Mas, Senhor, será que vai chover? Será que não vai chover? Será que a planta vai vingar? Será que a planta não vai vingar? Agora tinha que viver na dependência de Deus. Agora tinha que viver da terra, daquilo que a terra produzia. E o texto bíblico diz que assim que eles começaram a comer do fruto da terra, o maná parou, secou. Não tinha mais maná. Isso significa que eles tinham agora que experimentar um novo modelo de vida. Irmão querido, é possível que Deus mude as coisas no transcorrer da minha caminhada? Sim. É possível que Deus me leve para novos patamares? Sim. É possível que Deus diga, olha, agora eu não vou fazer mais isso na sua vida, vai ser diferente. Sim, e aí? E aí você tem que estar preparado, porque você é um conquistador que Deus usa. E Deus pode fazer coisas diferentes na sua vida ao longo da sua caminhada. Ele pode proporcionar situações diferentes na sua vida. E como conquistador, você tem que estar preparado para isso. Não pode ficar resmungando e dizendo para Deus. Vamos ler aqui juntos? Vamos fazer um exame oftalmológico agora com os irmãos. Por favor, vamos lá? Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Vamos ler de novo? Alguém, por favor, dá o óculos para o Sidney para ele poder ler. Vamos lá, juntos. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. O maná cessou. O maná pode cessar na minha vida. E se ele cessar, Deus vai dar as condições para que eu tenha a comida que eu preciso. Porque se Ele cuida dos passarinhos, Ele vai cuidar de mim também. Você crê nisso, irmão? Então, nada de ficar reclamando, e chiando, e dizendo que Deus não está cuidando. Pelo contrário, Ele cuida de nós. E cuida mesmo. E Ele não vai nunca nos desamparar. Último, conquistadores que Deus usa. Vamos. Ficam face a face com Deus. Interessante. Josué não tinha condição de estar face a face com Deus se ele não estivesse com a sua vida no altar, se ele não estivesse na obediência, se ele não fizesse exatamente aquilo que Deus queria, se ele não fosse grato e se ele não fosse um conquistador realmente que Deus usa.
O texto bíblico diz que naquele dia Josué está ali pertinho de Jericó, cidade que ele vai invadir, e ele levantou os olhos, e eis que estava diante dele de pé um homem com a espada nua na mão, isto é, uma espada sem o revestimento dela, sem a sua capa, a espada limpa na mão. O homem tinha uma espada. Interessante, o texto bíblico vai nos dizer algumas coisas, eu chamo a sua atenção. Primeiro, o que Deus queria mostrar para Josué? Deus queria que ele enxergasse que o que Deus estava mostrando, isto é, quem está no comando daquela batalha era o Senhor. Havia um guerreiro ali, havia um cara com a espada ali, um homem com a espada ali, que simbolizava um guerreiro, mas Deus queria mostrar para ele: Josué, presta atenção, você é o general, mas quem está no comando sou eu. Deus estava querendo mostrar isso para ele. Segunda coisa, Josué, vai lá, expressa aí as suas dúvidas e as suas incertezas. E aí ele vai perguntar: você é por nós ou contra nós? Ele olha para aquele soldado que está ali, ou aquele anjo que está ali com a espada. Ele diz: você está do nosso lado ou está do lado de lá? Ele estava com seu coração com dúvidas. Será que eu estou realmente amparado por Deus? Será que Deus está nessa guerra? Será que Deus está comigo? Será que essa batalha vai ser conquistada, Jericó vai ser conquistada mesmo? E seria. Versículo 13, o anjo diz: não é nada disso. Eu não sou um dos soldados. Eu preciso que você creia quem eu sou. Creia no Deus que está dizendo: sou príncipe do exército do Senhor. Josué, eu estou aqui como príncipe do exército do Senhor. Eu não sou um soldado seu, nem sou um soldado do lado de lá. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Josué, o comando dessa batalha é minha. Quando o anjo diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor, a palavra de Deus diz que acontece algo interessante. Josué, que está ali, o texto bíblico vai dizer que ele se humilha diante do Senhor com o rosto em terra. Ele se quebranta com o rosto em terra quando ele ouve essa palavra: eu sou o príncipe do exército do Senhor. O texto bíblico diz que ele põe o rosto no chão. O texto bíblico diz que ele adora aquele anjo. E aí a gente pode entender que era uma teofania, uma aparição de Jesus no Velho Testamento, que anjo nenhum consegue ser adorado na Bíblia, anjo nenhum aceitou adoração na Bíblia, mas esse aceita. Aí a gente vai ver uma teofania aparecendo aí, um termo teológico usado para a aparição de Jesus no Velho Testamento. E é interessante que o texto bíblico vai dizer que ele orienta Josué. Porque Josué pergunta assim para ele: que me diz o meu Senhor a teu servo? Qual é a orientação para a minha vida? Até aqui eu tenho seguido a sua orientação. Qual é a orientação que o Senhor tem? Eu quero a sua orientação. Aí a orientação é essa: tira as sandálias que estão nos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Não foi orientação para Jericó, não foi orientação para derrubar as muralhas, não foi orientação dos sete voltas na cidade, nada disso. O que Deus queria primeiro era tratar o quê? O coração do conquistador. Conquistador, você quer ser um conquistador? Primeira coisa que você tem que reconhecer: você está num território santo. Quem está falando com você é santo. E se você quer ter intimidade comigo, estar face a face comigo, tira as sandálias que estão no seu pé. Mas ele já não tinha adorado? Ele já não tinha se curvado? Ele já não tinha falado alguma coisa? Tinha, mas precisava mais. Ele precisava reconhecer que ele não era nada diante do Senhor e que a sua dependência era total dele. Você quer ser um conquistador usado por Deus? Tira as sandálias do seu pé. Mas tirar não é só fisicamente, não. Aqui tem um simbolismo. Tirar as sandálias dos seus pés significa você vai se despir diante do Senhor e vai dizer: Senhor, eu não tenho forças, eu não tenho condição, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu estou nas suas mãos. É se colocar nas mãos dele. E era isso que o Senhor estava dizendo para ele. E aí a Bíblia termina esse texto dizendo assim: e Josué fez assim. Josué não perdia uma. Deus falava, ele fazia. Deus falava, ele fazia. Sabe por quê? Ele sabia que havia bênção na obediência. E eu quero terminar agora. Você pode estar face a face com Deus também, mas precisa se humilhar diante dele, precisa se quebrantar diante dele
E eu quero terminar dizendo para você, conquistadores que Deus usa. Vai, lê aqui para mim. Está disposto a fazer o que Deus manda? E se Deus mandar você sair de onde está e ir para outro lugar? E se Deus mandar você fazer algo que vai te surpreender? E se Deus mandar preparar as facas para você mesmo? E aí? Está disposto? Conquistadores que Deus usa? Aquelas marcas antigas do pecado, da ignorância, aquelas marcas antigas da desobediência, da rebelião, precisam ser removidas. Hoje eu tirei a vergonha de vocês. Está escrito aqui. Conquistadores que Deus usa, celebram as suas conquistas. Como é que eu vou celebrar minhas conquistas sem estar quebrantado diante do meu Deus? Essa celebração é inócua. Mas a celebração que alegra o coração de Deus é aquela que me faz realmente reconhecer quem Ele é e quem eu sou. Ainda, conquistadores que Deus usa, experimenta novas. Eu vou tirar o maná de vocês. Não, Senhor, mais 40 anos de maná. É hoje. E se Deus resolver tirar alguma coisa boa, você ama muito, e aí? Se eu sou um conquistador que Deus usa, eu vou experimentar a nova realidade, vou vencer. Por último, conquistadores que Deus usa, se submetem totalmente a Ele. Tira a sandália dos seus pés. Eu vou tirar, Senhor. Eu vou tirar, porque eu reconheço quem o Senhor é. E eu quero fazer a sua vontade na minha vida. Você quer ser um conquistador que Deus usa? O caminho é esse. Foi porque Josué passou por essa experiência que ele entrou vitorioso em Jericó. Ele não entrou em Jericó porque ele era bom. Ele não entrou em Jericó porque ele tinha um exército bom demais. Ele não entrou em Jericó com a espada dele. Ele entrou em Jericó porque ele se tornou um conquistador que Deus usa. Ele foi no pó e ele disse para Deus: Senhor, quem está no comando é o Senhor. Eu só sou servo. Eu só sigo as suas orientações. Em que eu quero ir exatamente na direção que o Senhor aponta. Então ele disse: então você está preparado. Você vai conquistar tudo aquilo que eu preparei para você. E Deus deu a vitória a esse homem. Porque ele se tornou um conquistador abençoado. Você também deseja fazer isso? Deseja ser um conquistador que Deus usa? Eu convido você para curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. E nessa manhã, eu queria que você fizesse uma oração simples. Dissesse a Deus assim: Deus, eu quero fazer o que o Senhor manda. Deus, eu quero que o Senhor remova da minha vida todo empecilho para que a sua vontade se estabeleça. Deus, eu quero celebrar as vitórias que o Senhor tem me dado. Eu quero agradecer todos os dias, como diz o Salmo, eu não quero me esquecer de nenhum dos seus benefícios. Deus, eu quero e eu estou pronto a experimentar novas realidades. O que o Senhor quiser fazer, eu estou disposto. Lá o Senhor tirou o maná deles, mas o Senhor disse para eles confiarem no Senhor. Deus, eu estou pronto a experimentar novas realidades. E por último, diga para Deus assim: Deus, eu quero me submeter. Eu quero fazer como esse homem. Eu quero me humilhar diante da face do Senhor. E eu quero experimentar a tua bondade, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Eu quero ser um conquistador usado pelo Senhor. Onde o Senhor quiser me levar, me leve. O que o Senhor quiser falar através de mim, fale. O que o Senhor quiser fazer através da minha vida, faça. Deus, eu estou nas suas mãos. Diga isso para o Senhor. E Ele vai usar você poderosamente nessa manhã. Você deseja ser esse conquistador? Se deseja, eu quero convidá-lo para se colocar em pé agora e dizer para Deus: usa a minha vida, eu estou nas suas mãos. Fique de pé agora. Se você está disposto, de fato, a fazer o que Deus quer, coloque-se agora nas mãos dele. Usa a minha vida, Senhor. Eu estou nas suas mãos. Usa a minha vida para o louvor da tua glória. O seu povo se levanta agora, Senhor. E se levanta como Josué, para obedecer, para se submeter à tua voz, para tirar as mazelas do passado, para colocar-se nas mãos do Senhor, para experimentar novas realidades e para dizer para o Senhor: nós te amamos, Senhor, e queremos obedecer à tua voz. Faz a tua vontade em nossas vidas. Queremos ser conquistadores como Josué, usados poderosamente pelo Senhor.
Mas a primeira coisa que nós queremos fazer é tirar as nossas sandálias e reconhecer que a glória é tua, o poder é teu, a autoridade é tua, e que nós estamos submissos, totalmente submissos ao Senhor. Cuida de cada um aqui. Permita que nós sejamos de fato conquistadores vitoriosos em tudo que fizermos, e que em tudo nós possamos glorificar o teu nome. Eu oro, eu suplico a tua bênção, agradecido, em nome de Jesus. Amém.